Oi pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de um tipo de doença que chama doença autoimune? Por que será que algumas pessoas têm e outras não? Será sorte, azar, a lua? O que será que faz com que algumas pessoas tenham, outras não, com que umas sejam mais graves, outras menos? Você já parou para pensar nisso? E aí, ficou curioso? Então fica com a gente no vídeo, porque a gente vai falar hoje sobre doenças autoimunes. Bom, quando a gente fala de doença autoimune, nós estamos falando de várias doenças que podem acometer tecidos e órgãos diferentes no nosso corpo. Mas, embora sejam diferentes em vários aspectos, elas podem compartilhar algumas características bem comuns. Vamos tentar entender isso da melhor forma possível. Primeira coisa, quando a gente fala de doença autoimune, significa que, por algum motivo, as células do nosso sistema imune passam a entender o nosso organismo como sendo algo estranho. E a partir daí, elas passam a responder, causa inflamação, a inflamação se mantém e aí a gente desenvolve uma doença autoimune. Bom, mas o que pode causar uma doença autoimune? O que faz com que uma pessoa tenha, a outra não, e às vezes até mesmo dentro da mesma família? Por muito tempo, atribuiu-se ao desenvolvimento da doença autoimune principalmente aspectos genéticos. Existe a famosa suscetibilidade genética. Fulano tem maior chance de desenvolver uma doença. Mas existe uma coisa muito importante que vocês precisam ficar atentos, que não significa dizer que a suscetibilidade, ou seja, a chance é maior, que você terá. Não existe determinismo nesse sentido. Dessa forma, já há um tempo, sabe-se que, na verdade, ela não é unicausal, ou seja, não é apenas a presença de alguns genes específicos que fazem com que a pessoa desenvolva a doença autoimune. Muito pelo contrário. As doenças autoimunes, elas são descritas como sendo multifatoriais. O que é isso? Aspectos ambientais, principalmente. E aí, nesses aspectos ambientais, inclui-se poluição, estilo de vida, tipo de alimentação. Então, obviamente, hoje, principalmente as pessoas que vivem na zona urbana, estão expostas a diversos agentes poluentes. Óbvio que, dependendo do tamanho da cidade, as pessoas terão maior ou menor exposição a esses agentes. Mas uma coisa que é cada vez mais comum é a alimentação associada àquela comida mais pronta. Está mais cheia de gordura, mais rica em sal, em açúcar. Tudo isso pode ser um contribuidor importante para o desenvolvimento de doença autoimune. Além disso, a gente pode considerar o sedentarismo, a gente pode considerar alguns hábitos como ingerir muita bebida alcoólica ou o tabagismo. Tudo isso, de uma forma ou de outra, como aspecto ambiental, pode ser um contribuidor importante para o desenvolvimento de doença autoimune. Aí sim, entram também nessa conta aspectos genéticos, as alterações da microbiota, que vocês podem ver um outro vídeo aí que a gente já falou sobre isso, e as alterações imunes. Então, quando esses aspectos se somam, o resultado é normalmente o desenvolvimento de uma doença autoimune. Justamente por isso que nem todo mundo tem. Falando ainda de aspectos genéticos, é muito importante esclarecer uma coisa. Alguns genes envolvidos no desenvolvimento dessas doenças autoimunes, eles são compartilhados, ou seja, eles são comuns a diferentes doenças autoimunes. O que isso quer dizer? Ou melhor, o que é um gene? Imagina o nosso DNA como sendo uma grande cadeia de interruptores. Os genes, eles vão ter funções distintas. Dependendo da combinação, ou se um gene que não era para estar ligado como interruptor, ele está ligado, o resultado pode ser uma doença, tá? Então, imagina aí, esses genes de maior suscetibilidade ao desenvolvimento de alguma doença se somam a esses outros gatilhos. Como existem alguns genes que são comuns, a mesma pessoa pode ter mais de um tipo de doença autoimune. Não é muito comum, mas é possível. E sobre o tratamento? Normalmente, o tratamento dessas doenças autoimunes envolve, majoritariamente, o controle do sistema imune, já que ele acaba sendo um grande contribuidor para o desenvolvimento e agravamento delas. Existem terapias associadas à alteração da microbiota intestinal e
esse tratamento ele é para a vida toda. Até o momento, infelizmente, essas doenças autoimunes elas não possuem de forma geral cura. E infelizmente, como o tratamento ele tem que ser feito por longos períodos, os pacientes por vezes acabam se tornando refratários, ou seja, acaba existindo uma dificuldade dele desenvolver esse tratamento adequadamente. Ele pode apresentar efeitos colaterais importantes, o que faz com que a ciência tenha que caminhar em diferentes aspectos para buscar terapias alternativas com menor índice de efeitos colaterais e que tragam melhores benefícios para esses pacientes. Diante disso, é muito comum, e principalmente se você conhece alguém que tem uma doença autoimune, essa pessoa alternar períodos onde a doença parece estar mais presente e os sinais e sintomas são mais fortes e períodos onde ela parece não ter esse tipo de doença. Se você conhece alguém que vive nessa gangorra bem indesejável, entenda, essa pessoa de fato está sofrendo com a doença dela e que existem uma série de fatores complicantes que podem reduzir as chances dessa pessoa tratar adequadamente a doença. Nesse sentido, a imunologia tem contribuído sobremaneira para o acompanhamento dessas doenças. De que forma? Primeiramente, ao entender como essas doenças funcionam, algumas moléculas, como as citocinas, que nós já falamos sobre elas em outros vídeos aqui no canal, elas podem servir como alvo para serem bloqueadas e assim trazerem um melhor resultado, um melhor conforto para essas pessoas. Esse tipo de abordagem é chamada de imunobiológicos. Para vocês terem uma ideia, isso se trata principalmente do uso de anticorpos que vão se ligar a essas citocinas e impedir que elas possam agir e assim que o processo inflamatório dessas pessoas ele seja um pouco menor. Qual que é o grande problema dessas terapias? Elas infelizmente ainda são muito caras. Justamente por isso elas não são acessíveis a todos. Mas é muito importante que se acredite, que se entenda e que se espere. Boa parte dessas doenças tem sido estudada por grupos distintos no mundo todo, que visam majoritariamente entender, além da fisiopatologia, desenvolver terapias que sejam cada vez mais efetivas, com um custo mais acessível e que, consequentemente, levem ou induzam menores efeitos colaterais nas pessoas que precisam usá-las. E aí, conhece alguém que tem alguma doença autoimune? Gostou do nosso vídeo? Já sabe, clica em curtir, clica no sininho, se inscreva nos canais e até a próxima.